Olá, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Você está no meu canal, o canal PR Joaquim Andrade. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva hoje ainda. Dá um toque aí no sininho, tá bom? Para você receber muitas informações sobre seitas, heresias e apologética. Hoje é o dia 13 de maio, então hoje é o dia do Preto Velho, comemorado, né, o dia de Preto Velho. Hoje também é comemorado o dia da abolição da escravatura no Brasil. A princesa Isabel, né, no dia 13 de maio de 1888, ela pôs fim à escravidão no Brasil, e hoje também é o dia de Nossa Senhora de Fátima para muitos católicos. Então isso é comemorado no mundo inteiro. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da chamada Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Porque todo dia 13 de maio, os católicos do mundo inteiro celebram aí a chamada Nossa Senhora de Fátima. Então essa santa, ela tem raízes aí profundas em Portugal. Eu tive a oportunidade de estar lá, de evangelizar dentro lá do Santuário de Fátima. Graças a Deus, uma pessoa tomou uma decisão por Cristo. Fizemos uma oração por ela lá de entrega, entregou a vida dela ao Senhor Jesus, uma americana, inclusive, que estava lá visitando lá o santuário, né, da chamada Nossa Senhora de Fátima. Então, eu diria que a santa tem raízes profundas em Portugal, mais precisamente nessa cidade de Fátima. Então, devido às chamadas supostas aparições e aos enigmáticos segredos revelados aí às 3 crianças portuguesas. Então, por décadas, o conteúdo desses segredos permaneceu oculto, alimentando aí um fervoroso interesse aí público. Então, a Nossa Senhora de Fátima, qual é a história? O que ela, eu diria, significa à luz da Bíblia, né? Então, a chamada Nossa Senhora de Fátima é uma figura muito venerada no catolicismo em todo o mundo, idolatrada. E segundo relatos do catolicismo, ela foi vista pela primeira vez por 3 crianças em Portugal em 1917. E desde então ela se tornou um símbolo aí de amor, esperança, paz para milhões de fiéis católicos em todo o mundo. Qual é a história da Nossa Senhora de Fátima? Bom, a Nossa Senhora de Fátima, eu diria, é um dos mais populares títulos marianos da Igreja Católica. E a devoção, então, tem essa origem aí na série de aparições da Virgem às 3 crianças, lá em Fátima, Portugal, em 1917. Então, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, segundo o relato da Igreja Católica, foram visitados aí pela primeira vez por Nossa Senhora no dia 13 de maio daquele ano. Eles estavam lá pastoreando rebanhos, né? E durante 6 meses, a suposta Virgem Maria apareceu para as crianças uma vez por mês, dando-lhes mensagens e revelações. Ela disse: olha, eu quero que vocês venham aqui no dia 13 do mês que vem e continuem a rezar o terço todos os dias em honra a Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim das guerras, porque só elas, eu diria, e só ela, né, lhes poderá valer. Então, na sexta aparição, no dia 13 de outubro de 1917, mais de 70 mil pessoas se reuniram em Fátima para testemunhar o chamado, entre aspas, milagre do sol. Segundo os relatos aí, o sol parecia se mover no céu e ficar cada vez mais próximo da Terra, antes de voltar ao seu lugar original. Então esse evento foi considerado um sinal da veracidade das aparições, das mensagens que Nossa Senhora havia transmitido às crianças. Bom, qual foi a mensagem da Nossa Senhora de Fátima? Então, suas aparições, a chamada Nossa Senhora de Fátima, pediu aos católicos que se convertessem e que fizessem penitência e que rezassem o terço diariamente. Ela também revelou aí aos pequenos videntes, né, 3 segredos. E esses segredos foram interpretados como previsões do futuro da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E também do mundo. Então, o primeiro segredo referia-se a uma visão do inferno como um alerta da gravidade de pecado e também da necessidade de arrependimento dos católicos.
O segundo segredo tratava-se aí da Segunda Guerra Mundial e também da necessidade de oração pela paz. O terceiro segredo envolvia uma visão de um bispo vestido de branco que seria morto por soldados perto de uma cruz. Então, esse terceiro segredo, ele foi divulgado em 2000, no ano 2000, pelo Papa João Paulo II, e foi interpretado também como uma referência ao atentado que ele sofrera lá em 1981, é isso mesmo, 1981, lá na Praça de São Pedro. A interpretação do segredo, no entanto, continua sendo um objeto aí de debate e também de especulações, tá? Agora, qual é o significado da Nossa Senhora de Fátima? Então, a Nossa Senhora de Fátima, para os católicos, é uma representação da Mãe de Jesus, cuja devoção surgiu a partir de uma série de aparições lá em Portugal no ano de 1917. Então, ela é considerada a protetora dos pobres, dos enfermos e é frequentemente invocada por aqueles que buscam proteção e conforto espiritual. Além disso, a chamada Nossa Senhora de Fátima é vista como um símbolo de esperança e fé para os fiéis católicos que veem nela uma intercessora junto a Jesus Cristo. Então, segundo o relato, a Virgem Maria, nesta aparição, deixou uma mensagem de paz e esperança para o mundo que continua, eu diria, atual até o dia de hoje. Qual é o significado da Nossa Senhora dentro do catolicismo? Então, dentro do catolicismo, Nossa Senhora de Fátima é a representação da Mãe de Jesus Cristo, que apareceu aí a essas três crianças na cidade de Fátima, em Portugal, no ano de 1917. Então, ela é considerada, como já falamos aqui, a protetora dos pobres, dos enfermos, e é frequentemente invocada por aqueles que estão buscando conforto e proteção. Aliás, o nome Fátima, você sabia que seria uma referência à filha de Maomé, fundador do islamismo, que teria tido um papel importantíssimo na relação entre os povos muçulmanos e os cristãos. Então, segundo a tradição, Fátima teria se convertido ao cristianismo e inspirado muitos muçulmanos a fazerem o mesmo. Desde então, a chamada Nossa Senhora de Fátima é vista aí como um símbolo de esperança e fé pelos fiéis católicos, que veem nela uma intercessória junto a Deus. Então, eu diria, qual é a mensagem, né, de Nossa Senhora de Fátima? Bom, a mensagem pode ser resumida em três grandes temas: oração, penitência e paz. Três são as mensagens, então, que ela pediu que as pessoas rezassem o terço diariamente, se arrependessem dos seus pecados e que pudessem ter paz, uma paz tão necessária em suas vidas e também no mundo. Bom, além disso, Nossa Senhora de Fátima teria feito algumas profecias em suas aparições. Então, dentro disso, ela teria falado sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ela teria, se não houvesse aí alertado a necessidade da oração e da penitência para evitar uma guerra pior, então, que teria sido a Segunda Guerra Mundial, ela também previu um atentado, segundo os católicos, contra o Papa João Paulo II, que aconteceu em 1981. Então, quais são as principais características da devoção à Nossa Senhora de Fátima? Bom, a devoção à Nossa Senhora de Fátima é caracterizada por a oração do terço, que consiste numa repetição de orações enquanto se medita aí sobre os mistérios da vida de Jesus, da sua mãe Maria. Além disso, os fiéis costumam fazer também promessas pedindo à Virgem Maria, pedindo a sua ajuda e intercessão junto a Deus. É interessante, muitas pessoas fazem a peregrinação a esse santuário de Fátima que eu visitei lá em Portugal, que foi construído no local onde ocorreram essas aparições. Então lá os fiéis participam de várias celebrações religiosas e lá eles fazem também as suas preces. Bom, segundo a tradição católica, Nossa Senhora é a mãe de Jesus. E aí, por ter uma relação muito próxima a ele, então ela é vista como intercessora junto a Deus, como um exemplo de humildade e devoção. Aliás, né, já falamos aqui, nas aparições de Fátima, ela teria pedido aos fiéis que fizessem uma comunhão reparadora nos primeiros sábados de cada mês, como uma forma de se aproximar de Jesus e de buscarem também
a salvação para as suas almas. E aí a gente tem os milagres que são associados, né, a Nossa Senhora de Fátima. Então, essa devoção à Nossa Senhora de Fátima, essa idolatria à Nossa Senhora de Fátima, está associado a diversos milagres e graças alcançadas por aqueles que pediram a sua intercessão. Um dos mais famosos, né, não podia deixar de falar sobre ele, que é o milagre do sol, que ocorreu, segundo alguns, no dia 13 de outubro de 1917, na última aparição da Virgem Maria aos 3 pastorinhos de Fátima. Então, neste dia, uma multidão, aí cerca de 70 mil pessoas, teriam testemunhado a aparição do sol dançante no céu, o que foi interpretado como um sinal da presença divina. Desde então, esse episódio aí, ele é visto como um dos principais milagres associados a Nossa Senhora de Fátima. E é claro que os católicos fazem as suas orações a Nossa Senhora de Fátima, porque ela é uma figura muito querida, ela é uma figura muito venerada, idolatrada por muitos fiéis em todo o mundo, especialmente, né, entre os fiéis católicos. E ela é conhecida por sua intercessão em muitos casos difíceis, e por isso muitas orações foram dedicadas a ela ao longo dos anos. Por exemplo, a gente tem aí a oração do terço, a gente tem aí a oração onde ela pede, né, para livrar os católicos do fogo do inferno, para levar a alma de todos ao céu, principalmente os que mais precisarem, né? Então, essa oração do terço também é uma oração tradicional entre os católicos, é composta de várias Ave Marias, né? Pai Nossos e glórias também. Então, durante as aparições em Fátima, a Nossa Senhora aí dos católicos pediu aos fiéis que rezassem o terço diariamente pela paz ao mundo e pela conversão dos pecadores. E é claro que tem uma oração também a Nossa Senhora do Rosário, onde os católicos pronunciam estas palavras: Ó Maria Santíssima, em que a vossa querida imagem de Nossa Senhora do Rosário vos dignaste a aparecer a 3 pastorinhos no campo de Fátima. Concedei-nos a graça de saber rezar o rosário para alcançar as graças que vos pedimos nesta oração. Então, esta oração é uma maneira de invocar aí a intercessão de Nossa Senhora do Rosário, que é um outro título atribuído a ela. Então, ainda tem a oração a Nossa Senhora de Fátima pela paz, onde os católicos pronunciam: Virgem Maria, Mãe de Fátima, rogai pela paz do mundo, rogai pela minha paz, pela paz da minha família, pela paz da minha nação e pela paz do mundo inteiro. Então, esta oração é uma maneira de pedir a intercessão a Nossa Senhora de Fátima pela paz. É um dos principais temas abordados durante as suas aparições. Então, essas são apenas algumas das orações dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. Independentemente da oração escolhida, é importante para o católico manter a fé e a devoção a esta figura tão querida e idolatrada por muitos fiéis em todo o mundo. E aí, segundo a Igreja Católica, Nossa Senhora deu algumas frases, né, que são inspiradoras, né, segundo os católicos. Por exemplo: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Uma outra: não ofendam mais a Deus, o nosso Senhor, que já está tão ofendido. As almas vão para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Ofereçam tudo pelos pecadores, sacrifiquem-se pelas almas. E aí a gente vê essa devoção a Nossa Senhora de Fátima pelo mundo inteiro. Então é muito forte em muitos países ao redor do mundo, claro, especialmente em Portugal, onde ela teria aparecido lá em 1917. No entanto, essa devoção se espalhou para outros países, principalmente depois da canonização dos irmãos Francisco e de Jacinta, que foram testemunhas das aparições. Então, no Brasil, a Nossa Senhora de Fátima é muito popular. Há inúmeras igrejas e santuários dedicados a ela. A cidade de Fátima, na região central de Goiás, é um importante local de peregrinação para os devotos da santa. Também tem na cidade de Crato, no Ceará. E, além disso, muitos fiéis brasileiros
participam todos os anos de Romaria Internacional a Nossa Senhora de Fátima. Na Itália também, a Nossa Senhora de Fátima é muito idolatrada, é muito forte, né, a idolatria lá, com muitas igrejas e santuários dedicados a ela. Bom, uma das mais importantes é o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Roma, construída no ano de 1952. Também está presente em outros países, como México, Estados Unidos, Canadá, também tem na África, e aí vai. Pastor, e quais são os segredos de Fátima? Bom, durante as aparições, a Nossa Senhora revelou aí às crianças um segredo que foi mantido em segredo por muitos anos. Esse segredo foi finalmente revelado no ano 2000 pelo Papa João Paulo II, que falava aí sobre a tentativa de assassinato contra ele e também das injustiças cometidas no mundo. Bom, as aparições de Nossa Senhora de Fátima são mensagens verdadeiras de Deus, porque isso é importante para nós. Porque na tradição católica há muitas ocorrências registradas lá de Maria, de anjos ou santos em aparição, trazendo a mensagem de Deus. E é provável que pelo menos alguns desses casos as pessoas estivessem verdadeiramente vendo o sobrenatural. Apesar de algumas aparições em vários lugares serem talvez aí obra de charlatanismo, outras foram aparentemente autênticas, contudo com o que foi dito. Uma aparição, eu diria aí, ser autêntica, não significa que seja uma mensagem de Deus ou uma aparição genuína de Maria, ou de um anjo, ou de um santo. Por quê? Porque as escrituras declaram que Satanás e seus demônios se transfiguram em anjo de luz. Está lá na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Então, uma fraude de Satanás é uma explicação razoável para as aparições. Eu me lembro muito bem disso, eu estava falando na cidade de Campina Grande, no Encontro para a Consciência Cristã, e eu falava sobre as aparições de Maria, e eu não sabia, mas tinha lá, inclusive, uma jornalista do jornal Estado da Paraíba, e ela estava lá no meio de 500 pessoas. E eu falava sobre as aparições de Maria, e eu disse que uma delas poderia ser manifestações de demônios. A jornalista colocou na primeira página do Jornal da Paraíba: pastor afirma que as aparições de Maria são manifestações de demônios. Irmãos, houve uma revolta muito grande na cidade de Campina Grande contra a minha pessoa. Eu fui excomungado, ao ponto de, na semana seguinte da minha declaração, os católicos se reuniram no Parque do Povo, onde acontece o maior São João do mundo, colocaram 15 mil pessoas lá. Sabe com que propósito? Pedir perdão a Maria por minhas declarações. Eu enfrentei muita oposição lá, mas graças a Deus, essa cidade tem um carinho muito grande por mim, ao ponto de me darem o título de cidadão campinense. Bom, vamos voltar para as aparições. A única forma para se determinar se uma aparição é um falso sinal ou prodígio, ou uma genuína mensagem de Deus, é comparar essas aparições aí com as Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé e prática. Então, se os ensinamentos ligados a essas aparições forem contrários à palavra de Deus, e interessante porque um estudo dos ensinamentos aí da chamada Nossa Senhora de Fátima, com o seu milagre do sol, são um belo exemplo. Poderia parecer algo espetacular que ocorreu lá no dia 13 de outubro de 1917, que algo de fato aconteceu, surgiu, trouxe uma mensagem. Então a presença, eu diria, da sincronia com o que teria sido dito pelos pequenos pastores 3 meses antes, poderia parecer unir aí este evento com as aparições que teriam visto nos meses anteriores. Então o primeiro anjo e depois Nossa Senhora de Fátima. Então quando a gente compara a mensagem, né, com o que ensina a Bíblia, fica evidente que a mensagem de Fátima combina com algumas verdades bíblicas, com várias práticas e ensinamentos sem respaldo bíblico. Ora, segue-se aqui um resumo que eu vou dar para vocês agora, tirado dessas mensagens dada à chamada Nossa Senhora de Fátima. Vamos lá, a mensagem em termos gerais. Bom, a mensagem de Fátima, em termos gerais,
não é complicada. Então ela pede oração, pede reparação, pede arrependimento, pede sacrifício, pede abandono dos pecados. Então, antes que a chamada Nossa Senhora de Fátima aparecesse lá os 3 pequeninos pastores, Francisco, Jacinta, né, e Lúcia, o anjo da paz os visitou. Então, segundo o relato da Igreja Católica, o anjo preparou as crianças para que recebessem a abençoada Virgem Maria. E as instruções do anjo são aspectos importantes aí da mensagem, aspectos que é frequentemente ignorado. Bom, então vamos lá, porque o anjo demonstrou às crianças a maneira fervente, atenciosa e calma na qual devemos todos orar, a reverência que devemos mostrar a Deus em oração. Ele também explicou a eles sobre a grande importância, né, de orar e fazer sacrifícios em reparação pelas ofensas cometidas contra Deus. Ele disse às crianças: façam de tudo o que puderem um sacrifício e ofereçam a Deus como ato de reparação pelos pecados, as quais ele se ofende, em súplica também pela conversão de pecadores. Em sua terceira e última aparição, né, às crianças, o anjo deu a elas a Santa Comunhão, que seria a ceia, né, e demonstrou a maneira correta de receber o Senhor Jesus na Eucaristia. Então, todas as 3 crianças se ajoelharam para receber a hóstia, e Lúcia recebeu a sagrada hóstia em sua língua, e o anjo dividiu o sangue do cálice entre Francisco e Jacinta. Então, a suposta Nossa Senhora enfatizou a importância da oração, do rosário, em cada uma das suas aparições, pedindo às crianças que fizessem a cada dia pedindo por paz. Outra parte principal da mensagem de Fátima é a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, que eu diria, está terrivelmente ultrajando aí, ofendendo, né, a Nossa Senhora. Ela está aí terrivelmente ultrajada e ofendido pelos pecados da humanidade. E em amor nós somos fortemente compelidos a consolá-la, fazendo reparação. Então ela mostrou às crianças seu coração cercado de espinhos, que o penetravam, que representava o pecado contra o seu imaculado coração. E elas compreenderam então que seus sacrifícios poderiam aí ajudá-la a consolá-la. As crianças também viram que Deus está terrivelmente ofendido pelos pecados da humanidade e que ele deseja que cada um de nós e toda a humanidade abandone o pecado e faça reparação por seus crimes através da oração e sacrifício. Então, Nossa Senhora, entre aspas aí, né, com tristeza suplicou: não mais ofendam ao Senhor nosso Deus, pois ele está muitíssimo ofendido. E as crianças também foi dito que também orassem e se sacrificassem também pelos pecadores, para salvá-los do inferno. As crianças, então, foi rapidamente mostrada a elas uma visão do inferno, depois da qual Nossa Senhora disse a eles: vocês viram o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-los, Deus deseja estabelecer um mundo à devoção ao meu imaculado coração. Se o que vos digo for feito, muitas almas serão salvas e haverá paz. Bom, a suposta Nossa Senhora também mostrou aí especificamente a raiz de todos os problemas do mundo. Então, aquela que causa as guerras mundiais e tão grande sofrimento, o pecado. E aí ela deu uma solução, que eu diria aí, né? Primeiro para as pessoas individualmente e depois para os líderes da igreja. Interessante, né? Segundo o relato deles, Deus pede então que cada um de nós pare de ofendê-lo. E aí tem que rezar principalmente o rosário. Segundo eles, alcançaremos aí as graças das quais necessitamos para vencer o pecado. Então, segundo o relato ainda, Deus quer que nós tenhamos devoção ao Imaculado Coração de Maria e que trabalhemos para espalhar aí esta devoção através do mundo. Então, a suposta Nossa Senhora, ela disse então que o Imaculado Coração será o seu refúgio e o caminho que conduzirá a Deus. Se desejamos ir a Deus, temos um caminho certo.
Qual é o caminho certo? O caminho certo até ele, segundo o relato de Nossa Senhora de Fátima, é através da devoção do Imaculado Coração de sua mãe. Bom, para nos chegarmos mais perto dela, e desta forma também ao seu filho, Nossa Senhora enfatizou a importância de rezarmos pelo menos 5 grupos de 10 do rosário diariamente. Ela pediu também que usássemos aí o escapulário marrom. E devemos então fazer sacrifícios, especialmente sacrifícios da nossa tarefa diária, em reparação pelos pecados cometidos contra o nosso Senhor e Nossa Senhora. A suposta Nossa Senhora de Fátima também enfatizou a necessidade de orações e sacrifícios para salvar aí os pobres pecadores do inferno. Então a mensagem de Fátima, as almas individuais, se resume nestas coisas. Interessante porque houve uma entrevista gravada, né, a chamada irmã Lúcia, né, a pastora de 10 anos que estava lá entre as 3 crianças que viram as aparições em 1917, a um padre de nome Fuentes. A entrevista aconteceu em 1957. E nesta entrevista, que enfatiza a Fátima a sua mensagem, a irmã Lúcia diz o seguinte, né, entre aspas, irmã Lúcia: Senhor Padre, o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. E como sabe o que é o que mais ofende a Deus, é o que em menos tempo lhe fará ganhar um maior número de almas. Trata-se de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois que, desta maneira, deixa também o campo das almas desamparadas e mais facilmente se apodera delas. Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que nos encontramos nos últimos tempos do mundo, mas deu-me a entender por 3 motivos. Primeiro, então, segundo ela, o demônio está travando aí uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. E uma batalha decisiva é uma batalha final, onde se vai saber de que lado será a vitória e de que lado será a derrota. Por isso agora, ou somos de Deus, ou somos do demônio, não há meio termo. Então, o segundo, porque me disse também, tanto os meus primos como a mim, que eram 2 os últimos remédios que Deus dava ao mundo, o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria, e se são os últimos remédios, quer dizer que a gente está vivendo os últimos dias, que já não vai haver outros dias. O terceiro, porque sempre nos planos da divina providência, quando Deus vai castigar o mundo, esgota primeiro todos os outros meios. Depois, ao ver um mundo que não fez caso de nenhum deles, só então, como diríamos no nosso modo imperfeito de falar, é que a sua Mãe Santíssima nos apresenta aí, envolto num certo temor, o último meio de salvação. Sua Mãe Santíssima, porque se desprezarmos e repelirmos esse último meio, já não obteremos perdão no céu, porque cometemos um pecado, aqui no Evangelho o costume chamar de pecado contra o Espírito Santo, o que consiste aí em repelir abertamente, com todo conhecimento, a vontade e a devoção que nos é entregue em mãos. E também porque o nosso Senhor é muito bom, é um bom filho, e não permite que venhamos ofender aí e desprezar a sua Mãe Santíssima, tendo como testemunho patente a história de vários séculos da Igreja, que como exemplos terríveis nos mostra como o nosso Senhor saiu sempre em defesa e honra da sua Mãe Santíssima. Então, segundo ainda o relato, são 2 os meios de salvar o mundo: a oração e o sacrifício. Em relação ao Santo Rosário, disse a irmã Lúcia: olha, Senhor Padre, a Santíssima Virgem, nesses últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja temporal ou, sobretudo, espiritual, que se refira à vida pessoal de cada um de nós, ou à vida das nossas famílias, sejam as famílias do mundo, sejam as famílias das comunidades religiosas, ou a vida dos povos e das nações.
Não há problema, repito, por mais difícil que seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Com o Santo Rosário, nós salvaremos não só a nós mesmos, mas também nos santificaremos, consolaremos ao nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. E depois, a devoção ao Imaculado Coração da Maria, a Mãe Santíssima, vendo nós nela a sede de clemência, da bondade, do perdão e a porta segura para entrar no céu. Veja que a referência à mensagem que a chamada irmã Lúcia sentiu, que essas aparições a ela concedida, desejava comunicar ao mundo. Então você encontrará muitas coisas que não apenas não encontramos na Bíblia, mas que são contrárias às Escrituras. E isso é importante para nós, como cristãos. Bom, Maria é citada como Mãe Santíssima, como tendo um imaculado coração. Com isso, não se está dizendo que ela possui aí retidão e santidade dada aos santos através aí da retidão imputada de Cristo. Mas, ao invés disso, o que a gente observa aí? Que ela foi salva do pecado em todas as formas por ter sido concebida no útero da sua mãe, já sem mácula do pecado original. Bom, jamais a Bíblia se refere a Maria como sendo sem pecado. Nunca a Bíblia se refere a ela como tendo um imaculado coração. Entretanto, ela mesmo se refere a Deus como seu Salvador, como está lá em Lucas 1,47. Isso não parece colocá-la no mesmo lugar do restante da humanidade? Mas o que faz a Igreja Católica? A Igreja Católica simplesmente afirma que Maria foi salva do pecado através dos méritos de Cristo, tendo sido concebida sem pecado, então vivendo uma vida sem pecado. Mais uma vez, nunca isto é ensinado nas Escrituras. Ao contrário, o que as Escrituras ensinam é que todos somos pecadores, Romanos 3,10, Romanos 3,23 e etc. Então, a única exceção que nós encontramos na Bíblia é Jesus Cristo, 2 Coríntios 5,21, 1 Pedro 2,22 e João 3,5. A chamada irmã Lúcia fala da devoção ao Imaculado Coração de Maria, citando aí o rosário como os dois últimos remédios para o mundo. Ela também afirma que não há problema que não possa ser resolvido se fizermos aí a oração do rosário. É um ensinamento de Fátima que, através da mesma coisa, haverá salvação de muitas almas. Mais uma vez, nunca, meu irmão, nunca, meu querido amigo católico, nunca tal ensinamento poderá ser encontrado nas Escrituras. A oração principal do rosário é Ave Maria, que é repetida 50 vezes. A primeira metade é uma citação das Escrituras e do cumprimento também do anjo a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mas a segunda metade diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Então, além de você, católico, dar a Maria um título que as Escrituras, ela não dá esse título. A Bíblia não dá. Então ele roga a Maria que ore por nós. Mais uma vez, os católicos não apenas veem Maria como aquela que através da qual flui toda a graça de Deus, mas aquela que intercede junto ao seu Filho em nosso favor. Então os católicos também direcionam orações a ela para que livre as pessoas do pecado, da guerra, etc. A oração do Papa João Paulo II a Maria, nos primeiros anos da década de 80, é um exemplo disso. Nessa oração, o Papa João Paulo II repetidamente rogava a Maria que nos livre da guerra nuclear, da fome, da autodestruição, da injustiça, etc. Mais uma vez, nós nunca encontraremos uma pessoa piedosa nas Escrituras orando a ninguém a não ser a Deus, ou pedindo para que alguém interceda a não ser aqueles ainda vivos nesta terra. Ao invés disso, as Escrituras nos direcionam para que as nossas orações sejam feitas a Deus. Lucas 11, verso 1 e 2, Mateus 6, versos 6 a 9, Filipenses 4, 6, Atos 8, 22, Lucas 10, verso 2 e etc. Então,
Ele nos pede para que venhamos com confiança ao trono da graça, o seu trono, para que nos acheguemos à graça e socorro nos tempos da necessidade. É o que está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 4, verso 14 até o verso 16. Então Deus nos prometeu que o Espírito Santo faz por nós intercessões, de acordo então com a vontade de Deus e com gemidos, como diz lá Romanos 8:26, gemidos inexprimíveis. Por que precisamos ir através de um santo, de um anjo ou de Maria? Ainda mais se considerarmos o fato de que nem o exemplo para que o façamos, ou mandamentos para que o façamos, é jamais ensinado nas Escrituras. Nas Escrituras nós temos apenas 2 exemplos que se repetem. Orações feitas somente a Deus, 1 Coríntios 11, verso 5, Romanos 10:1, Romanos 15:30, Atos 12:5, Atos 10:2, Atos 8:24, Atos 1:24, Zacarias 8:21 e 22, Jonas 2:7, Jonas 4:2 e vai. São inúmeros os textos. Então os pedidos de oração são feitos somente aos vivos, nunca aos mortos. 1 Tessalonicenses 5:25. 2 Tessalonicenses 3:1, Hebreus 13, versos 18 e etc. Além disso, em nenhum lugar se ensina que Maria tudo vê, tudo ouve. Maria não é onisciente ou algo parecido. Como teria que ser para que pudesse ouvir e responder a grande quantidade de orações que são a ela direcionadas pelos muitos católicos que oram ao mesmo tempo através do mundo? Ao invés disso, sabe o que a gente vê? As Escrituras nos ensinam que tanto os anjos e os espíritos dos mortos são seres limitados, capazes de estarem apenas num lugar determinado, em um determinado momento, conforme Daniel 9, verso 20 a 23, conforme Lucas, capítulo 16, 19 em diante. Uma destas mensagens aí, que se repete em Fátima, é a chamada para reparação pessoal ou penitência. Então, esse é um conceito católico que ensina que nós devemos indenizar a Deus ou a Maria pelos pecados que são cometidos contra eles. Repetindo uma das frases, a mensagem também, em termos gerais, o anjo disse às crianças: façam de tudo o que puderem um sacrifício e ofereçam a Deus atos de reparação pelos pecados pelos quais ele se ofende. Reparação significa o quê? Reparação significa expiação. Algo feito ou pago como indenização, compensação. Isso combina com o ensino católico romano, né? De pena temporal. Então, essa pena temporal, na qual, né, a pessoa pode, por si mesma, cuidar do seu perdão através de penitência ou através de um tempo passado no purgatório. Mas é interessante porque a Bíblia nunca fala da necessidade de fazer reparação por nossos pecados ou fazer penitência para pagar por nossos pecados. Ao contrário, é totalmente o contrário. O que a Bíblia ensina é que devemos oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo a Deus em resposta e em gratidão por toda a misericórdia que Deus demonstrou na salvação, conforme está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Então, quando a pessoa se torna cristã, os seus pecados são perdoados, são totalmente pagos por Cristo. Não resta qualquer outro pagamento que possa ser por ele feito. Então, nenhuma penitência adicional é devida. Um outro aspecto fundamental aí da chamada Nossa Senhora de Fátima é curvar-se ante as imagens associadas com a aparição em veneração ou adoração. Então, através de toda a Bíblia, o que a gente vê? A gente vê que todas as vezes que alguém se curva diante de um santo, de um anjo, de um homem, a ele é dito que levante, a ele é dito que pare. É interessante porque você vai encontrar adoração lá ao anjo do Senhor. O que é o anjo do Senhor? Muitas vezes é uma aparição pré-encarnada de Cristo. Mas você vai ver as pessoas adorando Jesus, adorando ao Deus
Então, esse tipo de veneração é aceita. E é interessante porque os católicos fazem uma distinção entre adoração a Deus e veneração a Maria e aos santos. Mas quando o apóstolo João prostra-se perante um anjo, o anjo não pergunta: vocês estão me adorando ou venerando? O anjo simplesmente diz que pare. O anjo simplesmente exclama: adora a Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Então, da mesma forma, quando Pedro estava venerado, e aí a palavra grega é proskineo, a palavra grega que a Igreja Católica usa aí para veneração, opostamente a adoração que somente Deus merece, por Cornélio lá em Atos capítulo 10, verso 25. Então Deus, aliás, Pedro, diz a Cornélio: levanta-te, eu também sou homem. Devo notar então que esta mesma palavra é usada na passagem de Apocalipse, também mencionada. Então, desta forma, eu diria que o exemplo repetido que temos de um anjo ou santo sendo honrado está acompanhado por uma ordem de pare. Não pode adorar anjo, não pode adorar as pessoas, por mais fiéis que elas tenham sido a Deus. Podemos prestar homenagem, adorar somente a Deus. Então, desta forma, orar a Maria é contrário à admoestação das Escrituras para que se ore somente a Deus. E o exemplo da Escritura é para que a gente faça desta forma. Também é ilógico que alguém substitua a oração a um Deus que é amor, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, conforme Salmo 139, Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. A pessoa vai orar a um santo, orar a Maria. Não há qualquer evidência nas Escrituras de que possam sequer Maria ouvir as suas orações. Então, orar aos santos e orar a Maria, mundialmente, é atribuir a elas aí qualidades de onipresença, de onipotência, de onisciência. Somente Deus tem esses atributos. Isto é verdadeiramente idolatria. Não adianta você me falar: não, nós veneramos Maria. Não, vocês adoram Maria. Por último, em referência ao milagre do sol, há casos repetidos nos quais os falsos sinais e prodígios são mencionados nas Escrituras. Êxodo 7, 22, Êxodo 8, 7, Êxodo 8, 18, Mateus 24, 24, Marcos 13, versículo 22, Apocalipse 13, verso 13 a 14. E Deus até nos diz lá, em Deuteronômio 13, verso 1, diante que quando alguém faz uma profecia, quando alguém anuncia um sinal que parece miraculoso, mas esse milagre aconteça, e ele diga: agora vamos seguir outros deuses, deuses que não o conhecesses, e sirvamos-los. A Bíblia é muito clara: não farás tal coisa. Então, não podemos. Ao Senhor teu Deus servirás, a ele prestará serviço sagrado, a ele adorarás. É o que a Bíblia diz. Então, se alguém disser: vamos seguir outros deuses, vamos seguir Maria, vamos seguir Fátima, vamos seguir Padre Cícero, vamos seguir Iemanjá, vamos seguir São Jorge ou qualquer outro, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus. Então a Bíblia é muito clara: a ele seguireis, a ele andareis, a ele servireis, somente a Deus. Por isso que em Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Então, a adoração a outros deuses, nós não devemos dar esse crédito a eles. Ao invés disso, nós devemos tratá-los como falsos profetas. Para um cristão, o conteúdo da fé deve ser somente a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E o que a Bíblia ensina em Isaías capítulo 8, verso 20. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. E eu pergunto, porque os católicos poderiam argumentar que a Nossa Senhora de Fátima, não, a gente não está chamando aí para adorar deuses estranhos. Mas olha, o Deus verdadeiro, a ideia de venerar a Maria, ao ponto do seu coração ser imaculado, ser colocado no mesmo nível
de devoção que o Sagrado Coração de Jesus é inegavelmente uma exaltação a uma mulher piedosa, até uma posição dada a ela nas Escrituras de igualdade com Deus, pois honrá-la como se honraria a Cristo é fazer isso. Então, da mesma forma, concentrar-se em Maria ao ponto de gastar mais tempo orando a ela do que a Deus, isso é idolatria, especialmente à luz das ordens diretas de Deus nas Escrituras. Porque as Escrituras nos orientam para que oremos a Deus. Em completo silêncio nas Escrituras, você não vai encontrar nada em relação à exaltação a Maria. Então, o milagre do sol foi um falso sinal ou um prodígio? Com base nos ensinamentos bíblicos, parece claro que sim. É fácil Satanás misturar verdades suficientes para saber se um ensinamento parece ser verdadeiro, com o erro o suficiente também para condenar almas ao inferno. Em que lugar é mencionado? Então, através de toda a mensagem de Fátima, o evangelho de salvação pela graça, através da fé em Cristo, a mensagem é repetida através de todo o Novo Testamento? Onde está mencionado que a salvação é através da obra de Maria? O contrário. Então, nós vemos na Bíblia que a salvação é através da obra consumada de Cristo no Calvário. E que nossas obras não têm mérito, nenhum mérito. Então, penitências, ofertas para reparação por nossos pecados são totalmente contrárias à obra consumada de Cristo no Calvário. Contrárias à nossa necessidade da salvação, que é somente pela graça, através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, o chamado de Maria e seu imaculado coração, a oração do rosário como último e final recurso para salvar as almas, está em completa oposição às verdades bíblicas de Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Que nome é esse? Este nome é Jesus. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E Isaías 8,20. A lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, porque não há luz neles. O que a gente pode concluir? Além de não existir testemunhas para os detalhes aí das afirmações da irmã Lúcia, entre aspas, irmã Lúcia, tá, o que ela disse, já que 2 crianças estavam mortas, não há nada de concreto nessa história, subjetiva do milagre do sol, por exemplo, para que se possa declarar como um milagre, então, sem propósito. Você deve se lembrar do engodo de tais segredos, ao contrário dos testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo, que é o objetivo. Isso é impossível de refutar. Então, Jesus escolheu alguma criança entre os apóstolos. Ele disse para alguma criança ser sua testemunha. Pense nisso. Você tem alguma criança nos 12 apóstolos? Pense nisso. Então, nós podemos observar que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe ou qualquer outra aparição da Mãe de Jesus não tem base nas Escrituras Sagradas. Você não pode ficar com a tradição católica. Você tem que ficar com a tradição da Bíblia. Mesmo qualquer Bíblia católica não vai apoiar essas aparições. Não tem fundamento nas Escrituras. Por favor, meu amigo católico, presta atenção no que a gente está dizendo aqui. Assista esse vídeo várias vezes. Por favor, leia esses versículos que eu mencionei aqui. Anote esses versículos e leia essas passagens. Você vai ver que não tem fundamento nas Escrituras Sagradas. Nós queremos dizer que nós amamos a Mãe de Jesus. Nós não temos nada contra Maria. Nós somos contra a idolatria que muitos católicos fazem à Mãe de Jesus. A Mãe de Jesus, para nós evangélicos, tem o seu devido lugar. Ela é a bem-aventurada entre todas as mulheres. Ela foi usada por Deus, mas ela não pode perdoar os teus pecados. Ela não pode interceder por você.
Ela não pode, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Se você quer obter a vida eterna, se você quer ter Jesus como teu mediador, entrega o teu caminho a Ele. Entrega a tua vida a Ele. Confessa a Ele os teus pecados e diga para Ele: Senhor Jesus, me recebe como teu filho. Eu quero ter a certeza da vida eterna. E Ele vai te dar essa certeza. E você vai nascer de novo. Porque não adianta você ser religioso. Não adianta você ter nascido católico. Porque eu conheço muita gente que diz assim: eu nasci católico e vou morrer católico. O catolicismo é uma religião muito boa para você viver aqui na Terra. Mas depois, eu te pergunto, e depois? Que certeza que o catolicismo te dá? Ah, se Deus achar que eu sou bonzinho, não tem ninguém que é bom. Nós dependemos única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então você foi salvo para fazer boas obras. Mas essas obras não te salvam. Você faz porque é salvo. É diferente. O católico faz obras para ser salvo. O espírita faz obras para ser salvo. A maioria das religiões, as pessoas fazem obras para serem salvos. No cristianismo, não. Nós somos salvos para fazer as obras. Nós fazemos as boas obras porque somos salvos. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco, deixa o seu recado aí, que eu vou te responder. Se você quer saber mais sobre a vida eterna, fala comigo, tá bom? Assista os meus vídeos, se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe grandemente. Que essa mensagem seja impactante na tua vida. Um forte abraço. Fique na paz.